E aí, turma, tá tudo certo aí? Estão vindo direitinho? Bom dia, tô gravando agora de manhã, acho que são agora 10 horas. Tudo bem com vocês? Vamos hoje ter mais uma aula de história voltada ao concurso da Polícia Militar, como a gente já sabe. Esse curso aí tô jogando na internet. Só quero que você curta, compartilhe, beleza? E eu tô também disponibilizando uma apostila, quem tiver interessado também. Ela custa R$ 10 apenas. Vou deixar aqui o link do WhatsApp. Você entra em contato se tiver afim dela, beleza? Aí dá pra acompanhar essas aulas, tem questões, tem os slides, tem tudo mais. Essa aula vai ser extremamente tranquila, né, bem rápida. A gente vai ver algumas questões aqui sobre a questão do fim da escravidão no cenário de Pernambuco. Né? Para isso a gente tem que dar uma análise sobre como foi o processo do fim da escravidão, as situações que transformaram essa estrutura econômica do Brasil. E vamos fazer uma análise sobre depois o que foi que houve, né? Como foi o cenário em Pernambuco, quem foram os principais representantes, beleza? Então vamos lá. Opa, passei demais já. Diminui minha imagem, deixa ela aqui no cantinho. Então, a escravidão foi um dos momentos mais terríveis da história do Brasil. Tivemos ao longo aí mais de 300 anos de escravidão. A exploração, as surras, né, a humilhação do povo africano que veio para cá de maneira forçada, a migração forçada da África para cá, motivado pela ideia da Igreja Católica também, né, merece sua parcela de culpa nessa sociedade escravocrata. A escravidão no Brasil é diferente do modelo de escravidão. Eita, tô só. Era diferente do modelo de escravidão da antiguidade, né? Na antiguidade, o modelo de escravidão era um modelo pautado na questão de conquista ou dívida, né? A escravidão é uma coisa muito comum no mundo antigo, só que na modernidade, né? A modernidade se inicia ali com a expansão marítima, o descobrimento do Brasil. Aí o conceito de escravidão muda, né? E passam a ser os africanos, os vistos para serem essa mão de obra, né? Trabalhar forçado. Por quê? Assim como tinha escravidão no mundo antigo, os africanos também praticavam escravidão. Eles escravizavam uns aos outros pela questão de guerras, né, de conquistas, ou até mesmo por dívida. E acabou, as tribos que vinham próximo ao litoral acabaram sendo uma espécie de produtores de escravos. Né? Era a reina deles, né? Então eles capturavam tribos menores, eram levados para galpões que ficavam nas praias e depois eram colocados nos barcos e os europeus trocavam os escravos, né, os traficantes, trocavam escravos na África por cachaça e por armas de fogo. Então isso foi uma coisa que ocorreu na África, né, essa questão da escravidão. O conceito de escravidão lá era diferente do conceito que foi aplicado no Brasil. A diferença é que aqui no Brasil a escravidão foi vista como tipo aquele ser, o negro, né, nesse caso aí, ele deve ser escravo. Explicações. A Igreja Católica criou uma série de explicações para isso. E uma das explicações era o fato de que eles eram descendentes de Caim, né, que veio com a marca do pecado. Mas se você olhar direitinho, não teve o dilúvio e tudo mais, né? Então, após o dilúvio, novamente a sociedade se ressurgia, né, com Noé. Isso é o que está na Bíblia, né? Aí argumenta que o Cam, filho de Noé, se eu não me engano, a história é que Noé fica bêbado e, enfim, a galera manga dele, né? Faz piada, os filhos dele, né? E Noé, quando as águas baixam, amaldiçoou os próprios filhos, né, com a marca do pecado. E as suas gerações. Aí a galera defende, né, alguns religiosos defendem que os africanos são descendentes de Cam. A Igreja Católica defendia isso na Idade Média. E por isso deveriam ser escravizados. Beleza? Então tem sua parcela de culpa também a igreja, que rendeu muito lucro, né, para a sociedade portuguesa, para os traficantes de escravos. Eles eram açoitados, violentados, estuprados, né, todo tipo de situação. Tem um vídeo no YouTube, vou deixar o link aqui também, chamado é um poema de Castro Alves, Navio Negreiro, e um vídeo do filme chamado Amistade. Acho que é esse o nome do filme. Vou deixar o link depois desse vídeo, se você quiser dar uma sacada. É um vídeo bem interessante, né? Junto com um texto de Castro Alves que fala sobre o navio negreiro, que era justamente o navio em que os negros eram transportados para cá. Vamos avançar. Pois bem, na escravidão a galera tinha formas de resistência, né? E a maior forma de resistência foram os quilombos. Beleza? Foi uma forma de resistência contra a escravidão aqui no Brasil. E o maior deles é justamente o Quilombo dos Palmares. Foi o maior
quilombo. E foi centenário, né? Durou um bom tempo aí na história do Brasil, o Quilombo dos Palmares, até ser destruído pelo Domingos Jorge Velho, que é esse cara aqui da imagem, né? Que entrou pra história após invadir o Quilombo dos Palmares, né? Ele era um bandeirante e o Quilombo foi destruído, né? E Zumbi era o seu último representante e acabou entrando pra história, né? O dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, é considerado o dia da consciência negra. Como a gente já viu em outras aulas, se não me engano tem uma aula que eu falei sobre isso aí também, tá bom? Então é interessante ver que a forma de resistência que tinha era os quilombos. E não esqueça, velho, rola muito esse tipo de questões que o... Teve uma questão da própria polícia uma vez, que abordou o quilombo de Catucá, por exemplo, como um maior quilombo, maior do que o de Palmares. Essa afirmativa é errada. Eu acho que eu não sei se foi em Alagoas, mas enfim, foi uma prova da polícia. E disse que o quilombo de Catucá era o maior quilombo, se tornou tão grandioso quanto Palmares. Não, nenhum quilombo se aproxima do que foi Palmares. Palmares era enorme, eram vários quilombos, não era um quilombo, né? Então tinham várias etnias africanas, recebiam escravos, recebiam... Deixa eu ampliar de novo minha imagem. Recebiam escravos, recebiam pessoas foragidas, brancos, né, foragidos, índios, fugindo dos colonizadores. Então tudo isso aí favoreceu o crescimento do Quilombo dos Palmares, que ficou enorme e entrou para a história, né? Pois bem, com o desenrolar do tempo, aí a sociedade começou a modificar. Isso começa na Inglaterra, né, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai dar aquele pan na sociedade burguesa e eles vão pensar, poxa, a gente produz mercadorias, então a gente precisa de quê? Para produção, precisa de duas coisas muito essenciais, né? Uma aula de Revolução Industrial. Um é matéria-prima, que é óbvio, para produzir, para, né, gerar tecnologia e tudo mais. Então a matéria-prima é fundamental nessa Revolução Industrial. Outro fator fundamental é o mercado consumidor. O mercado consumidor, pessoas que comprem essas mercadorias, né? Então a Inglaterra começa com esse processo e o mundo ainda era escravista, né? Tava, mundo não, né? O América, né? Praticamente estava voltado à ideia de escravocrata. O que eles vão propor? Né? A transformação do mundo. Basicamente eliminar a escravidão para que as pessoas comecem a contratar funcionários, né, assalariados, e esses assalariados possam consumir mercadorias. Então, nesse caso aí, a Inglaterra vai estimular leis que vão começar a minar a escravidão pelo mundo, né? Uma das leis aqui que a gente vai apontar é a Lei Bill Abder, que, né, que prendia, né, os navios negreiros encontrados no mar. Essa lei é uma lei inglesa, né? Lei inglesa. E essa lei pretendia acabar com o tráfico de escravidão, né? Embora que essa lei, apesar de ter sido aprovada, assim, quando a turma, os traficantes viam um barco com a bandeira britânica se aproximando, geralmente eles matavam todos os escravos. Então se tornou uma coisa muito cruel, que já era cruel pra caramba, né? E fazer indo o que é ruim ficar pior, realmente é de se surpreender. Aí vamos lá. Logo depois, os Estados Unidos vai aprovar a chamada 13ª emenda. Essa 13ª emenda nos Estados Unidos vai ser aquela que vai acabar com o... Vai ser a da Guerra Civil Americana, vai levar a Guerra Civil Americana e vai acabar com a escravidão lá. Então essa 13ª emenda vai ser aprovada durante o governo de Abraham Lincoln, né? Tem um filme muito bom com a história dele, Lincoln, pois assistam. E ele vai lutar pela causa pelo fim da escravidão. Isso vai levar à Guerra Civil Americana, onde os estados do Sul não vão querer dividir, né, libertar os seus escravos. Então ocorre a guerra de reanexação, né? Os Estados Unidos começam a guerra invadindo os estados do Sul e começa um confronto lá extremamente sangrento. Quando essa guerra acaba, a escravidão termina, beleza. Abraham Lincoln é assassinado também nesse processo, né, pós-guerra. E os americanos do Sul, né, os estados do Sul, não vão aceitar, então, já que vão libertar, né, não vão aceitar dividir o mesmo espaço. Aí começa nos Estados Unidos o chamado de apartheid, né, a divisão, a segregação, que vai ser algo muito comum. Aí vão surgir, isso vai durar muitos anos, até surgirem expoentes como Martin Luther King, Malcolm X, que vão dar um patamar nessa luta aí dos negros nos Estados Unidos, que até hoje acontece, né? Hoje existe esse racismo estrutural nos Estados Unidos, como existe no Brasil também, fruto dessa escravidão, né? Até porque era muito simples determinar quem seria escravo, baseado pela cor. E isso vai alimentar a escravidão, o ódio, né? Os brancos vão se sentir maiores, os negros, né, vão ser impostos como menor pelos brancos. Ou seja, racismo estrutural, não tem pra onde correr.
Pois bem, depois da 13ª emenda, aí vem aqui a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, que é a lei que pôs fim ao tráfico de escravos no Brasil, né? Só que isso também não vai, de fato, podemos dizer assim, acabar com o tráfico, né? Foi fim da maconha. A maconha é proibida, velho. Mas muita gente fuma, né? Não é porque é proibido que ela vai deixar de fazer, né? Então, basicamente, o que acontece? Aborto, mesmo esquema. É proibido, é ilegal, né? Mas muita gente faz, muita gente pratica. Então, isso é uma coisa que é complicado discutir isso no Brasil, não tem como, né? Até porque quem decide isso é a própria mulher. Mas, enfim, nessa questão de leis que vão ser aplicadas, elas vão ocorrer, mas na prática, sim. E até porque quando ocorre o tráfico por exemplo, em Sociedade Direitinho, lá em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas era uma Seis Maria, que era, de fato, ali um tráfico, ocorria tráfico de escravos, mesmo após a lei Eusébio de Queiroz. A galera trazia os africanos escondidos dentro dos barcos que traziam galinha da Angola. Quando chegavam as embarcações lá, eles tiravam os escravos, né? Mas sempre diziam que era um carregamento de galinha. Então por isso que a cidade é chamada Porto de Galinhas, né? Por causa disso. Continuando. Aí vem, ó. Cadê o mouse? Achei. Aqui, ó. Lei Rio Branco. A Lei Rio Branco é a lei também conhecida como Lei do Ventre Livre. Eita. Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, ela é muito simples, né? Ela praticamente é uma lei que todas as crianças nascidas após ela seriam consideradas livres. Também não era bem assim, né? Mesmo nascendo, ele não tinha liberdade plena. Ele não podia sair correndo criança, né? E ir embora. Simplesmente ele ficava com a mãe e o tutor era o dono dele. Seria o dono da mãe nesse caso, né? Seria o tutor da criança e poderia usá-lo até completar a idade adulta, 18. Coisa que a estimativa de vida naquela época não era isso tudo, né? 18 anos praticamente o cara tava com o pé na cova. Podia morrer a qualquer momento. Pois bem, lei do sexagenário ou Saraiva Cotegipe, que é a lei chamada que coloca o Brasil, nesse caso assim, os 60 anos, né? Quem é escravo e tem mais de 60 anos vai se tornar livre. Pois bem, também essa lei é meio complicada de entender, porque a estimativa de vida não era muito alta. Chegar aos 60 era muito complicado. E isso fazia com que ele se tornava livre. Mas também não se pensou depois, né? Não recebeu nenhuma indenização. Vai fazer o que da vida com os 60 anos? Quem vai dar emprego? Por fim, a Lei Áurea. E a Lei Áurea encerra esse ciclo de leis, né? Ela encerra a escravidão no Brasil em 13 de maio de 88. E a Lei Áurea, ela vai acabar com os escravos, mas também tem essa questão, né? O que vai acontecer depois? O que vai fazer os escravos depois que vão ser libertos? Vão fazer o que da vida? Vão para onde? Vão comer o quê? Vão trabalhar de quê? Vão ter uma casa para morar? Vão ter uma terra para plantar? Então isso foi muito complexo também fazer essa análise, pois a escravidão, mesmo encerrada, jogou na sociedade desempregados. Os desempregados não tinham emprego, até porque a galera não queria dar emprego a ex-escravo. Consequentemente, vai começar a migrar para cidades, vão viver pelas ruas e tal. Então vai ser um erro dessa libertação dos escravos. O erro vai ser porque eles não vão pensar depois. Eles não vão pensar, pô, e depois? Vão fazer o quê? Aí depois, vão pra onde? O Estado vai fazer o quê pela gente? O Estado só piorou a situação, velho. Só, né, deixou a situação mais complicada, velho. Então, essa lei, mesmo libertando os escravos, tem uma série de problemas que tinham que ser resolvidos. E as políticas públicas não ajudaram em nada. Pois vamos lá. Isso tem sequelas hoje, viu? Tá bom? Prosseguindo. Eu vim aqui, ó. A luta pelo fim da escravidão teve sua... Desculpe o erro aqui. Eita, piorei mais a situação. Deixa assim. Sua intensidade no ano de 1883. Isso aqui é em Pernambuco já, né? Com a organização da Comissão Emancipadora do Recife, Comissão Emancipadora do Recife, composta por Tobias Barreto, João Barbalho, Barros Sobrinho, entre outros. O que é isso, galera? Veja só. A luta pelo fim da escravidão teve vários adeptos, né? E o principal deles foi a sociedade civil, né? Estimulado pela ideia de industrialização,
estimulado pelo modernismo, estimulado pelo pensamento moderno, pelo pensamento inglês, então os republicanos, os americanos. Então a galera começou a ser influenciada e a sociedade passou a lutar pelo fim da escravidão. Demorou, foi o último país a libertar os escravos, foi o Brasil. Demorou pra caramba, não queria aceitar. Os Estados Unidos teve aquela guerra lá, aquela confusão. Teve gente que fugiu de lá, por exemplo, para vir morar no Brasil. Né? A cidade Americana, em São Paulo, por exemplo, é uma cidade formada por imigrantes americanos que fugiram de lá porque não queriam libertar os seus escravos. E aqui no Brasil ainda tinha escravidão. Para você ver a ideia. Prosseguindo, né? Então as sociedades vão começar a ganhar mais intensidade, né? Vai querer lutar contra a escravidão, essa sociedade, formando pequenos grupos, pequenos centros de poder alternativo que lutava contra esse processo, né? Sociedades secretas e tudo mais. A imprensa também teve um papel fundamental, viu? Vamos analisar esse papel da imprensa. Né? Qual foi o papel da imprensa? Eles tiveram vários representantes, né, do meio da imprensa na luta contra a escravidão. Então temos aqui os jornais, né? O Homem, de 1876, a Folha do Norte, de 1882, o Abolicionista, de 1883, o Rebate, de 84, o Jornal da Tarde, que foi 85, e depois, já em 88, o Diário de Pernambuco, né, o Jornal do Recife e a Província. Muitos contribuíram para o êxito da causa abolicionista. E claro, em 84 foi fundado no Recife o chamado Clube do Cupim, né, que era um clube que promovia fuga, compra de escravos para alforriá-los, né, e a fuga deles para outros estados, como foi o caso do Ceará, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errado. Pois bem, então vamos pro próximo slide. Cadê? Ok, ó, esse aqui, deixa eu botar minha imagem para cá. Esse aqui é o José Mariano, né, colaborador intelectual do Clube do Cupim, onde promovia fuga e compra de escravos para a sua libertação. Beleza? Então, esse é o José Mariano, uma das lideranças intelectuais desse movimento. Clube do Cupim. Então, e o maior representante, claro, de Pernambuco, a gente não podia deixar de falar dele, né? Que é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele é o maior representante da luta contra a escravidão em Pernambuco e no Brasil. Por que não? No exterior, ele foi um diplomata intelectual, foi um cara que viajou, foi embaixador em Washington, morou em Londres, né? E escreveu livros, tinha um jornal aqui em Pernambuco, que é justamente o Abolicionista, e marcou na luta do Brasil, né, contra a escravidão. Ele também teve aquele erro que eu disse, né? Não pensou no depois e depois, né? Então o que ele fala sobre a escravidão é algo realmente interessante e diferente. Vamos fazer essa análise aqui. Que diz assim, ó. Vou pegar alguns trechos aqui. A gente vai só, esses pontos em vermelho, a gente vai fazer só análise em cima deles, tá bom? Mas ele nasceu em Recife, ó, no ano de 1849. Então Joaquim Nabuco estudou Direito em São Paulo e Recife, escreveu poemas e era um patriota, né? Um cara que de fato pensava muito no Brasil. O tema da escravidão esteve presente em suas obras literárias desde o início de seus trabalhos, nunca publicado, chamado A Escravidão. Porém, teve sucesso quando em 83 publicou O Abolicionista, durante o período em que esteve em Londres. Pois bem, aí quando volta ao Brasil, segue carreira política, né? Se tornou deputado e tudo mais. Aí vem aqui a fala dele, né? Abre aspas. A causa de todos os vícios políticos e fraquezas sociais, um obstáculo invencível ao seu progresso. De fato, né? A escravidão foi um obstáculo para o progresso econômico do Brasil enorme. A desindustrialização do Brasil, o Brasil ficou atrasado 100 anos atrás de outros países altamente evoluídos. Por quê? Porque se você olhar direitinho, o senhor de escravo, ele simplesmente, ele não ia comprar um equipamento, ele não ia se modernizar, ele ia ter custo, gastar dinheiro com máquina, pra quê? Você tem um escravo aí, né, que trabalha pra mim de graça, se ele morreu, bota o outro, tá tudo certo. E se ele comprasse equipamento de primeira linha, o escravo, claro que quebraria. Eu quebraria tudo, velho, destruiria tudo, não ia ter nada. Embora que eu ia ser castigado pra caramba, mas eu ia quebrar, mesmo assim, né? E, basicamente, isso atrasou a economia do Brasil, né? Ele diz mesmo aqui, ó, obstáculo invencível ao seu progresso, a ruína de suas finanças, a esterilização do seu território, a inutilização de trabalho de milhões de braços livres, os trabalhadores livres, os homens que queriam receber, não tinham espaço. Por quê? Porque a escravidão, de fato, era empecilho de tudo isso. Não gerava mercado consumidor, isso era ruim para a Inglaterra e para as indústrias. Prosseguindo. A manutenção do povo em estado de absoluta e servil dependência para com
para com os poucos proprietários, de homens que repartiam entre si o solo produtivo. Ou seja, uma pequena parcela que tinha poder ficava muito rica em cima da escravidão. Mas um número pequeno. E aquele que não, e o pequeno que era livre não tinha como prosperar. Né? Então, morreu em Washington em 1910. Então as ideias dele são bem interessantes. Né? Ele aborda muito esse conceito. Ele fala que a escravidão não deveria ser... Joaquim Nabuco, né? Não deveria acabar de maneira, podemos colocar aqui, violenta. Não podia ter revoltas, guerras contra a escravidão. Ele não via a ideia da escravidão nesse aspecto, do fim dela, né? Ele queria acabar com a escravidão de maneira legal, né? De maneira exercendo as leis, tá entendendo? E isso leva a gente a ver uma questão aqui. Mas essa questão eu vou colocar já já. A gente vai ver outro ponto aqui. Tá? Também tinham mulheres que estavam na causa, né, da luta pelo fim da escravidão. E um desses movimentos foram chamados de Aves Libertas, né, que é uma agremiação de mulheres de alta sociedade, que viviam bem, que era dirigido pela costureira, né, Leonor Porto, que é essa da imagem aqui. E essa agremiação levantava dinheiro para comprar escravos, né, alforria de escravos, para libertá-los. Então, foi um movimento que teve também em Pernambuco, né, organizado pela alta sociedade. Então, veja, jornalistas, alta sociedade, intelectuais, republicanos, vários grupos sociais estavam de acordo pelo fim da escravidão. Beleza? Como eu já disse, o erro deles foi não pensar no depois, né? Como fazer. Então, isso nos leva a uma questão. Vou ver algumas questões aqui interessantes. Essa aqui é legal. Diz assim, ó. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por uma insurreição ou atentados locais. Não deve ser-la tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco. Então vamos lá. Então, no texto, velho, ele deixa bem clara a ideia dele. Ele coloca aqui, ó. É no parlamento e não em fazendas e quilombos que se há de ganhar ou perder, né? Que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Beleza? Então ele vê uma coisa como algo muito legalizado. Não pode ser... não deve ser como uma guerra civil. Não pode ser uma guerra. Você vai matar muita gente, velho. Não pode ser suprimido por uma guerra servil, né, da servidão contra seus senhores. Pode ser, ó, pode ser talvez, né, uma revolução, tá bom? Como foi na França, a Revolução Francesa. Mas a revolução tem que ser feita para uma população livre. Ou seja, tá entendendo aí mais ou menos a ideia, como é a sociedade. O Haiti, nesse caso, a revolução do Haiti foi uma revolução feita pelos escravos. Aí ele já faz uma crítica à revolução do Haiti. Mas vamos lá. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual aí copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Cara, isso aqui tá errado, justamente pelo fato de que, segundo ele, como diz o próprio texto, deve vir da população livre, na visão dele. E lá no Haiti, os escravos tomaram a frente, fizeram a revolução de escravos. Tomaram o poder, mataram os brancos, estupraram as mulheres, foi uma doideira, né? A galera fala, foi muito violento a Revolução. E, meu irmão, que nada, velho. A Revolução Francesa foi violenta pra caramba. Feita pelos brancos. A galera matou gente que foi boia, na guilhotina. E lutando por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Que fique bem claro isso, a Revolução Burguesa. O Haiti adotou os ideais do iluminismo também. Lutando pela sua liberdade. Foi violento tão quanto a Revolução Francesa. Tem gente que enaltece a Revolução Francesa e critica a Revolução do Haiti. Não, velho. As duas tiveram seu... né? São equiparadas, né? Mas não é isso que Nabuco pensa, né? Ele não concorda com essa ideia. Na França, a diferença que ele coloca é que veio da população livre, tá bom? Lá no Haiti foi da população escrava. Letra B. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Pô, ações judiciais. Tem um carro de som passando aqui, galera. Então, ele... beleza, dá até entender isso, né? Mas alforrias são coisas muito... individuais, né, muito pequenas, de um indivíduo, de um por um, muito trabalho. Então, essa aqui não é a visão dele. Optava, letra C, pela via legalista da libertação. Essa vai ser muito interessante. Vou botar a interrogação aqui. Então, legalista.
de maneira legal, de maneira certa, Congresso e tal. Letra D, priorizava a negociação em torno da indenização aos senhores. Indenização nada. E letra E, antecipava a libertação paternalista dos cativos. Também não, né? Ele não tinha essa visão e não tem nada disso no texto. Correta a letra C. Né? Optava pela via legalista, de maneira legal, no parlamento, no Congresso, né? Nas ruas, nem arruaça não. Beleza? A visão dele era praticamente essa. Próxima questão. Vou tirar minha imagem um pouquinho aqui para ler o texto. E a gente acompanhar a leitura aí do texto para você entender essa questão melhor. Deixa eu botar aqui o laserzinho. Diz assim: o abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras: 5 ações ou cursos diferentes cooperaram para o resultado final. 1. O espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento e a faziam valer por meio do parlamento, dos meitigas. Reuniões públicas, meu inglês é péssimo, da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais. Pô, veja, 5 ações, ele tá dizendo aqui, né? 5 ações. Então ele já coloca aí, dessas 5 ações... Eita, molesta. Ele coloca aí essas 5 ações, né, como o caminho para poder acabar com a escravidão no Brasil. Então, a primeira ele coloca das ideias, do púlpito, do ensino superior, e assim vai. 2. A ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Ou seja, aquela galera, né, como a gente viu o Clube do Cupim, que destruía o material formidável da escravidão, que libertava os escravos, que botava eles para fugir, que comprava sua alforria. Então ele fala dessa galera, né? 3. A ação complementar dos próprios proprietários que, à medida que esse movimento se precipitava, ia libertando em massa as suas fábricas. Ou seja, alguns proprietários, né, alguns grupos de proprietários, estavam libertando seus escravos no decorrer das leis que iam sendo aprovadas. Então isso fez com que a galera já ia se despachando e pensasse na frente, né? Aí começaram a trazer imigrantes, no momento que a galera estava, né, se desfazendo seus escravos. E, vamos lá, número 4, a ação política dos estadistas, representando as concessões do governo. Ou seja, alguns estadistas, né, que foi o caso lá no Ceará, né, passaram a libertar os escravos através de leis. E, por último, a ação da família imperial. A Lei Áurea aqui deu a canetada final. Só para ressaltar, viu? Quando a escravidão acabou, a Lei Eusébio de Queiroz, se você não sabe, volta um pouquinho. Quando ela foi aprovada, o tráfico... Também ocorreu muito tráfico interno, viu? Que fique bem clara essa informação, beleza? E o tráfico interno, os escravos do Nordeste foram migrados, né, levados para São Paulo, justamente por causa do ciclo do café que estava começando a surgir. Então vamos para a questão. Diz assim, ó. Nesse contexto... Deixa eu tirar a minha imagem. Não, vou ler. Nesse contexto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi resultado de uma luta, letra A, de ideias, né, associado a ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que libertavam seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial. Essa parece ser muito interessante. Beleza, eu vou deixar ela aqui na dúvida. Vou colocar uma interrogação do lado dela. E depois a gente vai voltar. Se caso ela for correta, a gente comenta sobre ela, beleza? Eita, já acho. Pera aí, galera. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, diz aí, né? Basicamente, o quê? Essa parece ser interessante. Letra A, né? Então vamos ver as outras. Depois a gente volta para ela. B. De classes. Associada a ações contra a organização escravista, que se seguiam de ajuda de proprietários que substituíam os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e posteriormente a ação ações republicanas. Veja, isso vamos cortar do texto aqui já, né? Ações republicanas. Já tá errado. Por quê? Porque ele fala... Meu irmão, não interessa... Veja, uma coisa de interpretação. Não interessa o que você acha, o que você pensa, o que você conhece. Não interessa. Essa questão é interpretativa. Ou seja, se o texto disser aqui 2 mais 2 é 6... 2 mais 2 é 6, velho. Então é isso. E no texto diz que na quinta ação, a última ação foi da família imperial.
E aqui na letra B diz que foram republicanos, tá errado. No começo do texto fala da primeira ação, do espírito daqueles que criavam a ideia, ou seja, das ideias, não de classes. Então a letra B, ó, tá eliminado. C, partidária, já começou errado. Né? Associada à ação contra as organizações escravistas com auxílio de proprietários que mudavam o seu foco de investimento, não houve mudança de foco de investimento. Ficou o café do mesmo jeito, só que agora com imigrantes trabalhando. Né? E da ação da família imperial, tá errado. Não foi partidária e não mudaram o foco de investimento. D, política. Associado a ações contra organizações escravistas, sabotada por proprietários que buscavam manter o escravo. Já está errado. Manter o escravo. Aqui está dizendo ao contrário, que alguns, né, proprietários começaram a libertar os seus escravos. Política no começo também não foi uma ação política de início. Foi depois. Então elimina aqui a D também. Letra E, religiosa. Já vou eliminar. Religiosa, associada à ação contra a organização escravista, que foram apoiados por proprietários que haviam substituído seus escravos por imigrantes, e blá blá blá, né? Tá errado isso aqui, né? E da adesão dos estadistas republicanos na luta contra a realeza, tá errado. Logo a correta, letra A, né? Que diz exatamente o que fala o texto, né? Aqui, ó. Do espírito daqueles que criavam a ideia, criavam opinião pela ideia. Tá aqui, letra A, de ideias, né? Associada a ações contra a organização escravista. Veja, associada a ações que foram libertando os escravos, beleza? Que mais? Tá aqui, ó. Com auxílio de proprietários que libertavam seus escravos, beleza? Os proprietários libertavam seus escravos. De estadistas, né? Como diz no quarto aqui, ações políticas, estadistas. E o último, imperial, família imperial. Ou seja, correta, letra A. Beleza? Valeu, turma. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Hoje a gente vai ver mais questões um pouquinho. Diz assim: o negro não é só o trabalhador dos campos, mas também um mecânico. Não só racha a lenha e vai buscar a água, mas também com habilidades de suas mãos contribui para fabricar o luxo e a vida civilizada. O brasileiro usa-o em todas as ocasiões, de todos os modos possíveis. Thomas Nelson, 1846. Com relação à utilização do trabalho escravo na economia brasileira do século XIX, é correto afirmar. Letra A. Diz o seguinte. Com a independência de 1822, a sociedade escravista se modificou profundamente, abrindo espaço para a produção industrial voltada para o consumo, para o mercado interno. Putz, velho. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né? Aqui. A independência do Brasil em 1822 não mudou nada. A sociedade não se modificou, manteve-se a mesma estrutura latifundiária, escravocrata, né? E não houve produção industrial nesse período, não tinha mercado. Para ter o mercado interno, pior ainda. Tá bom? Então esses fatores eliminam a letra A para mim. B. A utilização do negro africano na economia colonial brasileira gerou um grande conflito entre vários proprietários de terra que mantinham o monopólio da utilização de braço indígena. Essa aqui também está errada. Não teve conflito por causa disso. A economia não gerou conflito esse tipo de situação, né? De escravidar indígena e escravizar os africanos. Mas lembre-se que os dois foram paralelos, tá bom? Embora que a escravidão africana foi muito maior do que a indígena. C. Devido à sua indolência e incapacidade física, o índio brasileiro não se adaptou ao trabalho escravo. Ó, bicho, essa aqui não é, velho. Apesar de muita gente achar que pode ser essa aqui não é. Isso é um pensamento preconceituoso, né? O texto não aborda sobre essa questão, embora que a pergunta tenha nada a ver com o texto, mas basicamente a indolência, a incapacidade física, o índio não se adaptou ao trabalho escravo. O índio foi escravo, velho. Como eu falei na questão anterior, foi escravo durante muito tempo. Quando não tinha um escravo africano, a galera pegava índio no meio do mato. É o caso de São Paulo. Se você olhar a história de São Paulo, no período da invasão holandesa aqui no Nordeste, São Paulo, eles não estavam sem escravos praticamente, porque os escravos estavam sendo direcionados para o Nordeste holandês. Então eles invadiam o interior do Brasil, foi na época da União Ibérica ali, o fim do Tratado de Tordesilhas, invadiam o território brasileiro para capturar justamente índios. Então o índio não foi visto como, não pode escravizar. Não, escravizaram sim os indígenas, beleza? Letra C tá errada. Letra D. A utilização de ferramentas e máquinas foi muito restrita na sociedade escravista. Com isso,
O escravo negro foi o elemento principal de toda a atividade produtiva colonial. Boa, essa aqui parece ser muito coerente e correta. Até porque, ó, como eu falei em pontos anteriores, relacionados à história, a esse conteúdo, a gente vê que o Brasil atrasou. Botei 200 anos, foi muito generoso. Vou botar uns 200 a 300 anos aí de atraso social, justamente por causa da escravidão, né? A inutilização, né? De ferramentas, no caso, tecnológicas, por causa da escravidão. Então, isso era óbvio. E letra E. A abolição da escravidão em 1888 deve-se principalmente à resistência dos escravos nos quilombos e às ideias abolicionistas de setores mercantis. Porra. Aí, não, tá errado, velho. Essa ideia aqui não rolou, não. Ideias abolicionistas de setores mercantis. E, beleza, teve resistência dos escravos em quilombos e tal. Mas no fim da escravidão, acho que esse aí não era o fator mais preponderante, não. Eu botava a ideia do jornalismo, né? E a luta da sociedade civil, beleza? Então, a letra E também tá eliminada. Letra D, correta, então. Tá bom? Mais uma. Essa aqui caiu na prova da polícia, galera. Vamos lá. Vou tirar minha imagem aqui, depois eu coloco ela de novo, beleza? Tem um cara escutando música gospel aqui perto. Não sei se tá dando pra ouvir aí. Mas vamos lá. Abre aspas. Embora não tivessem sido as únicas formas de resistências coletivas sobre a escravidão, a revolta e a formação de quilombos foram das mais importantes. Apesar de muitos quilombos terem se formado aos poucos, através da adesão de fugitivos individuais ou agrupados, outros tantos resultaram de fugas coletivas iniciadas em revoltas. Tal parece ter sido, por exemplo, do caso de Palmares. Beleza. Aí diz assim, ó. Certamente o quilombo de Palmares foi e ainda é considerado um marco de resistência escrava em Pernambuco, por tudo que significa e por todo o significado e simbologia que existe em relação a ele. Todavia, ele não foi a única forma de resistência que os escravos africanos desenvolveram em solo pernambucano. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, veja, forma de resistência, né, à escravidão, nessa questão. Eu não sei se já botei ela em aulas anteriores, mas essa questão é bem interessante. Vamos fazer a análise dela aqui. Diz assim, ó. Botei o lápis aqui pra gente ver melhor. Letra A, acompanha aí. As atividades atribuídas em alguns escravos acabavam facilitando uma possível fuga. O escravo que trabalhava vendendo mercadorias, chamado escravo de ganho, precisava de maior mobilidade e flexibilidade em relação ao horário, possuindo maiores chances de se distanciar antes que o dono soubesse o que de fato havia acontecido. Pô, essa é bem interessante, essa pergunta aqui. Vou logo tascar aqui uma interrogação nela. Porque realmente tinha o escravo de ganho, isso era muito comum. Aquele escravo que ele ia pra rua vender, né? O vendedor ambulante. E isso, velho, colher de chá. É mesmo que um ladrão tá passando na rua e vê uma moto ligada com a chave na ignição lá. Né? Oxe, é mesmo que... O ladrão, né? O ladrão. É mesmo que achar. Né? Então, o escravo trabalha na rua, oxi, vou fugir, velho. Então, muitos fugiam. Essa aqui, fato, né? Parece ser correto. Vamos eliminar as outras para ter certeza da letra A. Letra B. O quilombo de Catucá, que se localizava nas proximidades do Recife e Olinda, foi um dos maiores problemas para as autoridades provinciais durante quase toda a segunda metade do século XX. Isso aqui não aconteceu. Não foi esse problema todo, embora tenha existido, mas ele não teve essa notoriedade, né? Essa força, essa solidez. Letra C. Apesar de a capoeira ser vista como uma luta, ela não era praticada pelos escravos como forma de resistência. Nessa época, estava muito mais ligada ao lado lúdico e da diversão. Tá errado. A capoeira era arte marcial. Né? Só que a galera botava como dança, né? Fingia que era uma dança para justamente fugir dos olhos dos fiscais, né? Fiscais de escravidão, da escravidão que existiam no Brasil. Então eles se reuniam, fingiam que era uma dança, mas na verdade eles estavam treinando para dar o pau na galera. Inclusive tem vários grupos, né? Os capoeiras, por exemplo, que eles, né, lutavam contra o sistema na capoeira. Vamos lá, letra D. O processo de catequese pelos quais passavam os escravos africanos permitiu que a religião africana praticamente desaparecesse do Brasil. Cara, tá erradíssimo. Né? No período colonial, poucos eram os escravos que resistiam e continuavam a homenagear os orixás. Tá errado. A resistência manteve-se
não desapareceu e aí ficou muito forte. Letra E. Ao contrário do medo existente entre os habitantes da Bahia e do Rio de Janeiro, a população de Pernambuco não estava assombrada por um grande levante de escravos, aos moldes do que ocorreu no Haiti. Isso justifica pela enorme repressão exercida contra os escravos rebeldes na Companhia de Pernambuco. Isso aqui, ó, não rolou, né? Porque, de fato, a galera foi o Brasil todo ficou assombrado por cada revolução do Haiti, né? O Haiti não é aqui, embora que foi muito mais forte em Janeiro e Bahia, pelo número de escravos que eles tinham. Logo, a correta é a letra A, cara. Certíssimo. A fuga, a forma de resistência. E é o que fala justamente o texto, velho. É o que fala quais eram as formas de resistência à escravidão que ocorreu. Letra A. Os escravos de ganho fugia, velho. A galera pinotava porque trabalhava na rua, né, e aproveitava o momento para fugir, tá bom? Bom, galera, então é por isso. Hoje encerramos aqui nossa aula. Vamos gravar próximas aulas, né? Próximos dias aí, próximas semanas. Eu sei que tô devagar, né? Tô gravando vagarosamente, porque meu tempo é muito curto, né? Entenda aí, por favor. Mas me ajude, velho. Compartilhe esse vídeo, divulgue essa ideia pra todo mundo que vai fazer essa prova. Já tá se aproximando o edital, beleza? Então, beijo pra vocês e até a próxima.